Olá, eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira e hoje eu estou aqui para falar rapidamente sobre o pensamento de uma grande filósofa alemã chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt vai ter uma importância enorme ao pensamento filosófico no século XX, com obras com uma importância muito grande, até hoje muito estudadas. Por exemplo, ela tem uma obra chamada A Condição Humana, onde ela vai analisar e investigar as modificações que as relações trabalhistas, as relações até interpessoais, ocorreram no século XX. E principalmente com a questão de que, a partir das revoluções industriais, o homem cada vez teve menos tempo de filosofar. O homem cada vez mais trabalha dentro de um capitalismo com vertente de um consumo em massa, e cada vez ele tem menos tempo de pensar, de filosofar, de refletir. Então esse é um diagnóstico perfeito da Hannah Arendt e que mostra bem o atual momento, né, que nós vivemos. Ela faz essa análise ainda no século XX, mas no século XXI, onde a ideia seria quanto mais tecnologia, menos o homem trabalharia, porque as máquinas trabalhariam para os homens. O que, na verdade, parece que está ocorrendo é o oposto. Apesar da alta tecnologia, que obviamente vai gerar desemprego em determinadas áreas, apesar disso tudo, o homem continuou tendo que trabalhar cada vez mais. Não houve essa esperada diminuição. Pelo contrário, hoje nós trabalhamos mais do que trabalhávamos há algumas décadas atrás. Outra obra essencial do pensamento de Hannah Arendt foi A Origem do Totalitarismo, onde ela vai trabalhar algumas questões muito importantes, desde a questão do antissemitismo, a questão do imperialismo e a questão propriamente do totalitarismo, fazendo uma análise como essas três questões, ao longo do século XX, estavam unidas, estavam juntas, apesar de serem questões que são questões independentes entre si, mas que no século XX estariam juntas. Hoje não temos mais um antissemitismo, né, como tivemos no século XX, mas a onda de totalitarismo, de governos cada vez mais fortes, de governos que não admitem um pensamento mais plural, agora no século XXI parece que vem ganhando força, tanto na Europa como nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, onde uma ideia de que não se deve discutir alguns assuntos, a ideia da imposição pela força e não pelos melhores argumentos sobre um determinado pensamento político, seja de extrema esquerda, seja de extrema direita. Cada vez a gente percebe que a tolerância para o outro, para o pensamento diferente, vem diminuindo com o passar dos anos. Eu diria que até um fenômeno dos últimos 15, 20 anos, essa onda crescente de pensamentos totalitários, e aí trazendo com isso uma xenofobia acentuada, trazendo com isso a volta de ideais neofascistas, neonazistas. Então, essa obra da Hannah Arendt, da Origem do Totalitarismo, apesar de escrita também no século XX, continua tendo uma importância muito grande ainda no século XXI. E para mim, que é a grande obra da Hannah Arendt, que foi o Eichmann em Jerusalém. O Eichmann em Jerusalém é uma obra magnífica, onde ela traz uma discussão que é a questão da banalização do mal. Como que o mal pode ser banalizado, como você retirar a moralidade das discussões pode ocasionar exatamente o que vimos no Eichmann, no caso Eichmann, ou seja, ao invés de todo mundo esperava que ele fosse um monstro, uma pessoa extremamente violenta, uma pessoa extremamente má, o que se viu, na verdade, no seu julgamento é que Eichmann era simplesmente um burocrata, que fazia o que era para ser feito, sem nunca se indagar se aquilo que ele estava fazendo efetivamente era sustentável em torno de uma moralidade. Ele simplesmente fazia o que tinha que fazer, sem nenhum grau de reflexão. Então, a Hannah Arendt continua muito atual, né? Então, a Hannah Arendt, que é uma alemã de origem judaica, que sofre na pele a questão do nazismo, vai ser presa e perseguida no Terceiro Reich,
vai fugir da Alemanha e vai passar por diversos países até chegar, né, nos Estados Unidos, se torna uma apátrida até que consegue a sua naturalização norte-americana. Então é uma mulher que passou os horrores da Segunda Guerra Mundial, que teve que fugir da sua terra natal, que teve que fugir do contato dos seus familiares, dos seus entes queridos, amigos, para literalmente se manter viva, né? Teve uma relação afetuosa muito forte com Martin Heidegger, que é considerado por muitos dos grandes filósofos do século XX, que era membro do Partido Nazista. Então essa é interessante, porque essa relação que ela teve com Heidegger, ela uma judia que foi perseguida e Heidegger membro do Partido Nazista. Tanto que após o final da Segunda Guerra Mundial, o pensamento de Heidegger fica um pensamento marginal. E vai ser graças a Hannah Arendt que o pensamento de Heidegger volta a ser estudado na academia, nas universidades, né? Então a Hannah Arendt, além disso tudo, se mostra, além de uma grande pensadora, uma filósofa fantástica, uma mulher extremamente generosa, uma mulher extremamente atenta ao mundo à sua volta. Então o pensamento de Hannah Arendt continua atual, continua importante, diria eu, continua essencial para entendermos não só o século XX, que foi o seu século, mas ainda o século XXI. Para pegar esse diagnóstico, essa análise que Hannah Arendt faz desse modelo do século XXI, do XX, que ainda ressoa no século XXI, e para que nós possamos pensar soluções para esses problemas que Hannah Arendt já apontava, para não deixarmos ideologias equivocadas, como aquelas que acabaram levando à Segunda Guerra Mundial, possam voltar. Então, estudar Hannah Arendt é conhecer um pouco do passado, entender o presente e poder projetar o futuro. Muito obrigado.